Olá, pessoal, a gente agora está gravando. Hoje o nosso conteúdo de revisão é um conteúdo que a gente viu lá no primeiro módulo, né? Então a gente vai revisar. Semana passada a gente revisou, né, o que era storyline, sinopse, argumento, escaleta, né, que são ferramentas que a gente usa para construir o roteiro. E a gente também deu uma revisada em primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né, o que acontece em cada um deles, né, a gente estudou um pouco de estrutura. Aí hoje a gente vai revisar um pouquinho do conceito de personagem, né, como construir um personagem interessante, né, com um personagem que envolva o público, que gere engajamento, envolvimento, né, que provoque emoção no público. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Então, aqui a gente tem... Vocês estão compartilhando, né? Estão vendo? Aqui Sim. a gente tem o que a gente chama, né, da verdadeira personagem. A gente está trabalhando com o conceito do Robert McKee, né, naquele livro Story, que eu já mostrei para vocês. Essa imagem é de um filme muito interessante, muito bom, que chama Garota Exemplar, tem na Netflix. Então, eu escolhi esse filme porque é uma personagem totalmente surpreendente, assim, né? O público vai entendendo o que ela está fazendo, mas ao mesmo tempo, para os personagens do filme, ela é uma pessoa completamente diferente. Então, ela joga muito com o ser e o parecer, né? Então, por isso que hoje ela está ilustrando esse conceito, né, da verdadeira personagem. O que está por detrás das aparências, né? Porque o legal, assim, a história, ela ganha complexidade quando aquilo que parece, aquilo que é óbvio, não é óbvio, entendeu? Você tem um primeiro nível de... que é igual a vida, né? Tipo, a primeira coisa que você vê numa pessoa é a imagem, é a caracterização, é a cor do cabelo, é o tipo de roupa, né? Ou num certo nível você sabe o que ela faz, né? Pode ser um professor, pode ser um enfermeiro, um aluno, enfim, né? Dependendo do contexto onde você vê essa pessoa, você sabe, deduz coisas sobre ela. Só que existe um segundo nível, né? Que as pessoas não são só aquilo que elas aparentam, né? A Gabi até me perguntou essa semana sobre ter cara de inteligente, né, Gabi? Isso é uma coisa que, tipo, é só exterior, né? Tipo, é um julgamento. Então, o que você faz, esse primeiro contato de julgamento, ele é muito superficial. Então, é legal quando você aprofunda. E mais legal ainda, na dramaturgia, quando existe oposição, né? Aquilo que é, não é. Aquilo que parece ser, não é aquilo realmente. Mas como construir, né? Como criar essa complexidade? Como construir um personagem? Primeiro passo que a gente tem que saber é que todo personagem, você vai, né, elaborar ele a partir da premissa da motivação. O que o personagem deseja? Qual que é a motivação dele? Por que eu estou contando essa história? Né? Lembra? Que aí a gente vai chamar de novo os argumentos os princípios da narrativa clássica, né, de que a história ela tem que girar em torno de um protagonista ativo, né? Então é um protagonista que age, ele tem ação, ele não está lá passivo esperando as coisas acontecerem, né? O protagonista da narrativa clássica, ele tem ação, ele vai atrás do que ele quer ou do que ele precisa, tá? Quando a gente está falando desejo, não é só no sentido, eu quero tal coisa, é no sentido de eu posso querer, eu posso precisar, né? Eu posso ser obrigado, mas tem uma motivação, né? Tem um porquê, assim, um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo pode ser milhares, mas existe uma motivação. Você tem, na hora de escrever, você tem que ter claro o que o seu personagem quer. Aí aqui, retomando, né, que a gente estava falando da narrativa clássica, né, que a gente chama de arquitrama.
o Robert McKee. No primeiro ato, lembra, a gente vai apresentar o personagem. A gente vai mostrar o mundo dele, vai dizer o que ele faz, os hábitos que ele tem de vida, o momento que ele está na vida, né? Quem ele é, quais são as pessoas que participam desse mundo dele, né? Ele tem família, ele tem namorado, ele tem chefe, ele tem animais. O que esse personagem faz, ou essa personagem faz? Né? Que mundo que ele habita? É um mundo normal, esse aqui que a gente está vivendo agora? É um mundo normal no futuro? Ou é uma história do passado? Ou eu estou falando de um mundo mágico? Né? Você pega Harry Potter, Senhor dos Anéis, é um outro universo. Então, o primeiro ato é o momento em que eu mostro esse universo para o meu público. Eu mostro o universo, mostro o personagem e as relações que esse personagem tem com outros personagens, né? O protagonista, né? Quando eu estou falando aqui personagem, é sempre o protagonista, tá? Mas, lógico, existem outros personagens na trama. Então, aqui você vai mostrar o primeiro. Vamos supor, ele tem uma família. Ele tem pai e tem mãe. Como que é a relação? Se o pai e a mãe for importante para a história, aqui no primeiro ato eu vou dar dicas de como eles se comportam. Eles são uma família presente, uma família unida, ou não, é desajustada, tem problemas. Como que é essa relação? Então, no primeiro ato, é isso. Eu mostro o personagem essa primeira vista, assim. Quem olha o personagem de fora vê o quê? Então, é isso, vamos supor. Vê um estudante de 15 anos que vai para a escola, que briga com os pais, que é rebelde, ou, enfim, mostro a primeira vista, a superficialidade, né? O que dá para ver do personagem. Aí, o que vai acontecer no primeiro ato também? Vai ter aquele incidente incitante, lembra? Algo que acontece, um evento, um fato. Aí pode ser a descoberta de algo, tipo, ele não sabia, ele não sabia que era adotado, ficou sabendo, ou surgiu uma bolsa para ele estudar fora. Enfim, é um evento que vem para desarranjar tudo aquilo que a gente tinha mostrado. Então, no primeiro ato, eu tô, esse é o fulano, a vida dele é assim. Aí vem o evento, né, que pode ser chamado de ponto de virada, mas, de novo, a gente prefere aqui o incidente incitante, que desarranja. Tipo, com esse incidente, com esse fato, com esse evento que acontece, a vida desse personagem não vai ser mais a mesma, né? E esse incidente incitante, ele está profundamente ligado com a motivação do personagem, né? Então, a partir desse evento, o personagem vai criar um desejo, uma necessidade que ele vai percorrer até o final, né? Então, daí no segundo ato vão acontecer as coisas que se opõem a esse desejo, que impedem que o desejo dele se realize, porque, pensem bem, se realizar, o filme acaba, né? Não tem por que contar nada, né? Já acabou a história. Quando ele consegue ou não o desejo, a gente termina a história. Isso vai acontecer lá no terceiro ato, tá? Mas aqui é mais só para a gente entender essa relação do incidente incitante que gera a motivação da personagem. Então, tem que estar ligado. Eu não posso, assim... Se eu coloquei lá na minha história que o incidente incitante, que vai transformar a vida do personagem, né? Vamos supor, ele ganhou uma bolsa, né? Uma bolsa de estudos. Então, a motivação dele tem que estar relacionada com essa bolsa. Então ele vai ter que trabalhar para poder bancar a viagem? Não, se ele ganhou uma bolsa, não, né? Ou ele vai ter que convencer os pais, né? Vai ter que ter alguma... O desejo tem que estar relacionado. Eu não posso colocar, tipo, ele ganhou uma bolsa, esse é um incidente incitante, mas o desejo dele é, sei lá, arranjar um amor, sabe? Algo assim. Eles têm que conversar. Esses dois elementos da narrativa, eles têm que conversar. Essa conversa pode ser tanto por aproximação, por afinidade, né? Por
objetivo e estratégia para alcançar esse objetivo, como também pode ser proposição, né? Ele pode acontecer alguma coisa que ele não quer que aconteça novamente, ou ele tem que lutar para que não aconteça. Então, existe essa relação do incidente incitante com a motivação, ela é bem ampla, tá? Ela não precisa ser óbvia, né? Mas ela é importante que tenha. No caso aqui dessa personagem, ela chama Amy na história, o marido está traindo ela. Então, a traição do marido, tipo, quando ela descobre a infidelidade dele, aí ela pira e cria um plano mirabolante de vingança contra ele, assim, absurda. É muito legal esse filme. Mas está relacionado, né? A mudança, eles mudam de cidade, aí ele muda o comportamento com a motivação que ela passa a ter de se vingar dele. Aí, lembra, tem a motivação, o desejo, o que ele quer, né? O que está motivando. Mas aí lembra dessa coisa do parecer e do ser. Né? Muito legal. É muito legal quando a gente tem uma história que o personagem tem um desejo consciente, é aquilo que ele quer, né? Que um incidente incitante levou ele a desejar aquilo. Né? No caso aqui dela, as traições, o comportamento do marido gera esse sentimento de vingança. Né? Então, o filme inteiro você vê que ela está querendo se vingar. Isso é o consciente, é o que está exposto para todo mundo. Só que inconscientemente, e depois a gente descobre, né, que não era tão inconsciente assim, ela não quer se vingar, ela quer ter ele de volta. Entendeu? Então, assim, são dois níveis, vingança e querer de volta. Assim, são coisas que se contradizem. Então, gera muita profundidade, muita riqueza, muita surpresa, porque se contradiz. Fala, pô, parecia uma coisa e era completamente outra. Parecia que ela queria ferrar o cara, mas não, ela queria ele de volta. Então, jogar com essas oposições é muito legal e muito importante. E outra regrinha, assim, que daí entra quando a gente fala da estrutura, né? Voltando. Se lá no primeiro ato a gente tem o incidente incitante, que gera motivação da personagem, agora no segundo a gente vai ter as dificuldades que o personagem encontra para alcançar esse desejo. Então, é legal a gente pensar que estrutura e personagem, né? Porque quando a gente fala estrutura, a gente pensa numa coisa muito matemática, muito fórmula, né? Mas não, para você ver como a estrutura está relacionada com o interior do personagem também. Como a estrutura vai mexer na cabeça, no desejo, na personalidade no interior da personagem. Então, eu preciso de estrutura para personagem ganhar vida, ganhar complexidade, né? Para eu assistir e falar, pô, é assim mesmo, né? A vida é desse jeito, sabe? Por mais louca que seja, por mais contraditória, as coisas são assim também. Né? Não que o objetivo do cinema seja esse, não é, né? A gente pode fazer coisas totalmente fora da realidade. Mas seguir essa estrutura é muito legal e é muito interessante, tá? Então, lembrando, o protagonista ele precisa ter esses obstáculos para ele mostrar para que veio. E lembrando também do Rob McKee, que ele fala que a verdadeira personagem ela aparece como... Deixa eu só limpar aqui. Ela aparece como verdadeira no momento que você tem pressão. Você tem que colocar pressão na personagem para ela revelar quem ela é de verdade.
Pressão, aqui a gente pode entender como... sabe aqueles momentos que você não tem tempo de pensar? Você não faz as coisas premeditadas, assim, que você é obrigado a agir? Então, nesses momentos em que você não tem tempo de refletir ou de fazer escolhas, nessa hora que você mostra quem você realmente é, né? Então, os obstáculos, eles servem como pressão, né? Porque vai mostrar o quão ativo é esse personagem, quão poderoso é esse personagem para ele conseguir aquilo que ele quer. Né? Os obstáculos da história, a pressão que esses obstáculos vão trazendo para a história, que fazem o personagem se revelar, a gente conhecer a coragem, ou a inteligência, a bravura, ou o contrário, né? Ou o medo, enfim. O verdadeiro personagem é revelado na hora da pressão, tá? De personagem, basicamente isso, né, que a gente viu, né, essa busca pela contradição, essa busca pela verdadeira personagem, essa oposição do parecer e do ser, que é bem importante, e eu acho que com essa revisãozinha aqui a gente consegue partir para o nosso exercício de criar essa nova história, né, que a gente vai tentar escrever a partir das limitações que a gente está tendo, né? Então, a gente vai gravar cada um da sua casa, vai utilizar o Zoom, vai ser bem baseado em diálogos, né? O texto, mas vai ser muito legal e, na verdade, é uma pressão que está sendo posta em nós, escritores, né? Como escritores, a gente está tendo essa pressão da falta de instrumentos para criar, né? A gente não pode estar junto, a gente não vai, nesse momento, né? A gente não pode gravar todo mundo junto. Então, a gente vai se adaptar e criar uma história a partir das ferramentas e do que a gente tem nas mãos. Isso é muito legal também. Eu acho que vai mostrar a nossa força criativa, né? A nossa criatividade, a nossa resiliência. Acho que vai ser um exercício bem legal para a gente, tá?